Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: deputados discutem alternativas para garantir assistência às pessoas com deficiência auditiva. A Assembleia busca entendimento entre caminhoneiros e Codesa. A divergência é sobre estacionamento no Porto de Capoaba. Regras para preparar futuros motoristas. Comissão de Defesa do Consumidor promove debate entre representantes do Detran e dos Centros de Formação de Condutores. Na segunda sessão ordinária da semana, os deputados definiram os integrantes de nova CPI instituída na Casa. A comissão vai apurar possíveis irregularidades na comercialização de imóveis públicos. Veja os detalhes com a repórter Luísa Bustamante. Luciana, na sessão desta terça-feira, o plenário definiu os membros da nova Comissão Parlamentar de Inquérito da Casa. A CPI foi criada para apurar denúncias de irregularidades na comercialização de imóveis públicos nos municípios capixabas e foi instalada logo após a sessão. Fazem parte do colegiado os deputados Marcelo Santos, Bruno Lamas, Gilcinho Lopes, Hudson Leal e Euclério Sampaio, que vai presidir a CPI. É apurar a invasão de terras públicas e particulares, fraudes em terrenos, desalojamento de pessoas, entendeu? Grilagem de terras, essas questões que está prejudicando muita gente no estado do Espírito Santo e muita gente se beneficiando dessas fraudes. Fim de contrato entre Secretaria de Saúde e Unidade Hospitalar do Estado tem causado prejuízo para pessoas com deficiência auditiva. A Assembleia busca entendimento para garantir a assistência necessária. A Comissão de Saúde recebeu a presidente da Associação de Pais e Amigos de Surdos e Outras Deficiências. Lurdilene Moser falou sobre a situação de quem recebeu implantes cocleares em 2013, mas não tem assistência. Os procedimentos foram realizados no Vitória à Parte Hospital, mas a unidade hospitalar não tem mais convênio com a Secretaria de Estado da Saúde para prestar assistência nesses casos. Essas crianças ficaram sem reabilitação auditiva e agora, as que fizeram 3 anos, a garantia também da manutenção do implante também chegou ao final. Então já tem crianças que não estão ouvindo. Então é esse o grande nosso desafio. É chegar a um consenso aí com a parte ou com a CESA, como é que vai ficar, porque essas crianças não podem, por hipótese alguma, ficar desassistidas, porque elas vão regredir, vão voltar à estaca zero. Durante a reunião, Michele Mendes fez um apelo emocionado. Ela é mãe de Luiz Felipe, de 4 anos. O menino fez a cirurgia, mas como não recebeu a assistência necessária, as dificuldades para ouvir continuam. E é difícil você ver o seu filho pedindo para ouvir e ele não ter como ouvir, você não poder falar nada. Ele já acorda pedindo o aparelho. Quando o aparelho dele desliga, ele já mostra para a cabeça que o aparelho dele desligou, já puxa o aparelho e me mostra que está desligado. Ele mesmo, por interesse dele, ele aprendeu a ligar o aparelho. Então ele liga, ele olha no visorzinho que está ligado e coloca novamente. Então, sem um aparelho, ele não ouve nada. Ele é implantado unilateral, de um lado só. Então, se ele não tiver o aparelho funcionando, o mundo dele é sem som nenhum. E com o aparelho foi o que ele aprendeu a falar mamãe, papai, irmão, o nome dele, quantos anos ele tem. Então, assim, foi um avanço que ele teve, mas se ele tivesse tido mais assistência, ele teria tido um avanço muito maior. O representante da Secretaria de Estado da Saúde, José Pandolfi, analisou a situação. A gente vai analisar esse contrato, dar uma olhada como que ele se procedeu e ver a possibilidade, né, dentro disso aí, de nós atendermos esses pacientes, porque eles é um atendimento contínuo, né, ou seja, a manutenção do serviço ela é contínua. Ou recontratar esse serviço para poder atender esses 13 pacientes que foram atendidos pelo APART. Deputados auxiliam no diálogo entre caminhoneiros e Codesa. Eles tentam resolver a divergência sobre entrada e estacionamento dos caminhões em Porto da Grande Vitória. Autoridades portuárias e o Sindicato dos Caminhoneiros se reuniram na presidência da Casa.
A Assembleia está ajudando no entendimento sobre o estacionamento em uma área do porto de Capuaba, em Vila Velha. Mais de 170 caminhoneiros utilizam o local para esperar a carga portuária. Mas o espaço vai passar por intervenções e, no novo formato, os caminhões só vão entrar no porto se houver agendamento. O objetivo é evitar filas e tumultos. Ficar na fila é perda de tempo, é prejuízo, é contra a economia. Então a gente está pensando num formato que acaba com a fila. Como é que funciona esse formato? Todo caminhão que vai ao porto vai programado, vai agendado. A gente já usou essa experiência no Porto de Santos, eu particularmente tive a oportunidade de implantar esse modelo dentro do Porto de Santos, isso já foi implantado no Porto de Paranaguá, são grandes portos e que isso funcionou muito bem. Nós estamos trazendo essa proposta aqui para Vitória e entendendo que a gente vai conseguir implantar isso com muita tranquilidade. A construção de área de apoio logístico é apenas uma das intervenções realizadas e que foram discutidas durante a reunião. O debate de hoje foi importante porque iniciou um diálogo, mas não me tranquiliza. Ok? A gente, infelizmente, vai continuar atento. Houve aí a boa vontade da CODESA em esclarecer algumas coisas que não esclareceu lá no passado, né? Começaram a tomar algumas ações sem conversar com o sindicato e hoje eles tentaram esclarecer alguma coisa, né? O que eu saio daqui um pouco mais tranquilo é que eles, em tese, garantem que enquanto não fizerem a definição do credenciamento da área onde ficam os caminhoneiros, nós aguardaremos lá na área de aguardo. Então isso daí nos dá uma tranquilidade, mas a gente não pode perder de vista que dependendo para onde for essa área credenciada, nós não teremos condição de competitividade, então para a gente também não vai adiantar muita coisa. Está marcada para esse mês de dezembro ainda uma reunião com eles na CODESA para a gente continuar. A CODESA vai apresentar o que eles têm de projeto e eles vão também apresentar o que eles têm de necessidade. Hoje aquela área ali não tem nada, não tem banheiro, não tem um bar, um restaurante para fazer as refeições. As pessoas fazem a necessidade por ali mesmo e não pode ser assim, né? Na verdade, eu fiquei muito feliz com essa reunião de hoje, porque nós com certeza achamos um caminho que vai atender a todos. Comissão de Defesa do Consumidor reúne representantes do DETRAN e dos Centros de Formação de Condutores. Em pauta, as regras a serem cumpridas pelas instituições para preparar os futuros motoristas. As dificuldades enfrentadas pelos Centros de Formação de Condutores do Estado foram debatidas em audiência pública promovida pela Comissão de Defesa do Consumidor. A exigência de que os centros adquiram simulador de direção e veículos ciclomotores, além de falhas no sistema de biometria, foram os principais pontos discutidos. O diretor-geral do DETRAN, Romeu Scheib Neto, esclareceu o posicionamento do órgão sobre as reivindicações apresentadas. A gente sabe do encolhimento da economia e das dificuldades que a gente tem enfrentado. Então, acho que o que nós podemos fazer para tornar esse mercado mais ágil, mais eficiente e, sobretudo, esse mercado sendo mais eficiente, eu não tenho dúvida, vai ter condições de prestar um melhor serviço para o cidadão. A gente tem que viabilizar isso. Então, Zé, eu queria te pedir para a gente já marcar a primeira reunião ainda nesse mês, para a gente colocar na mesa esse plano de trabalho e começar a discussão. Eles fizeram a exposição sobre os problemas enfrentados, o diretor do DETRAN abriu as portas para o diálogo, já marcou uma agenda para o dia 20 às 14 horas, onde vai ser debatido item por item e o CONTRAN já aplicou uma resolução que já permite o compartilhamento do ciclomotor, que é aquela motoneta de 50 cilindradas. Então, os CFCs vão poder compartilhar e não precisa cada CFC ter um ciclomotor. Na questão do simulador, existe uma liminar. Enquanto a liminar estiver perdurando, nós temos o direito, o Centro de Formação tem o direito de não utilizá-lo. E no recredenciamento vão ser revistos muitos documentos exigidos que estão em duplicidade e que, se for levado a efeito, vai ficar prejudicando e muitas pessoas deixarão de ser credenciadas, portanto terão que fechar seu centro de formação. Então são empreendedores, são pessoas que trazem geração de renda, de emprego para o Estado e nós não podemos perder essa oportunidade.
Colegiado de Educação debate concurso público para professor em designação temporária. Representantes da SEDU, Secretaria de Estado da Educação, vieram à Assembleia Legislativa esclarecer dúvidas sobre o último processo seletivo realizado para a contratação de professores e pedagogos em designação temporária. Houve uma série de denúncias a respeito da prova de conhecimento, aplicada no último dia 27 de novembro, principalmente em relação à grande diferença entre o número de provas disponíveis e o número de candidatos inscritos em uma escola do município da Serra, o que causou atraso na aplicação das provas. Para sanar os problemas ocorridos no processo seletivo, a SEDU decidiu aplicar uma nova prova para todos os candidatos do Estado no próximo dia 18 de dezembro. No entendimento, da Secretaria de Estado da Educação com o Ministério Público Estadual, nós chegamos à definição de que, para garantir mais lisura no processo, mais tranquilidade para os nossos professores que vão passar por um processo seletivo diferente, novo, nós entendemos que reaplicar as provas no dia 18 de dezembro seria mais adequado exatamente para isso, para garantir mais transparência, garantir mais tranquilidade, garantir mais segurança pedagógica para esses profissionais que ingressarão na rede, podendo permanecer por 24 meses, chegando até mais 24, 48 meses. A presidente da Comissão de Educação da Casa acredita que todas as dúvidas foram esclarecidas. Ela também elogiou o governo do Estado pelo resultado em exame internacional de avaliação dos estudantes. Nós ficamos em primeiro lugar em leitura, matemática e ciência. Isso para o Estado do Espírito Santo é muito importante. E fazer um concurso pensando que esse professor que passar com 60% do concurso é conhecimento. O restante, os 40%, na verdade, é titulação, é tempo de serviço, enfim. Isso é um avanço muito grande. Isso é avanço para o aluno. O aluno cria uma identidade com o professor. Em todas as atitudes da SEDU, tem o braço do Ministério Público convalidando com amparo legal a tomada de atitude da Secretaria. O projeto de lei pretende alterar a alíquota de imposto sobre transmissão de bens por doação ou morte. A matéria foi considerada constitucional pela Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça analisou 21 matérias e aprovou a constitucionalidade de 9, entre elas proposta para alterar a legislação atual referente a tributos sobre doações ou transmissão de bens. O projeto pretende mudar a alíquota do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos de 4% para 2%. O deputado Bruno Lamas é o autor da matéria. Os parlamentares ainda mantiveram 2 vetos do Executivo a projetos de iniciativa parlamentar e aprovaram a redação final de outras 5 propostas. 80 pessoas foram homenageadas pela Assembleia Legislativa em sessão solene de entrega da Comenda Domingos Martins e do título de cidadão espírito-santense. A solenidade lotou o plenário e as galerias da casa e contou com a participação de 21 parlamentares. Com o plenário de Seu Cardoso lotado, a Assembleia Legislativa realizou um dos eventos mais concorridos da casa, a sessão solene para a entrega da Comenda da Ordem do Mérito Domingos Martins, a mais alta honraria do Parlamento Estadual e de títulos de cidadania espírito-santense. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, foi um dos homenageados com a comenda. Em discurso na tribuna, ele enalteceu a figura histórica de Domingos Martins e destacou a importância do Espírito Santo no país. Para esta nação que precisa gastar com responsabilidade, a lei da responsabilidade é não gastar mais que se arrecada. É como muitas pessoas que foram homenageadas aqui. Você recebe um salário, não pode gastar o dobro do salário. E esse Estado hoje, junto com o Pará, meu caro Pimentel, que representa o Tribunal de Contas, é um exemplo para o Brasil. Os estados melhores colocados em termos de cumprimento da lei da responsabilidade fiscal
é o Pará e o Espírito Santo de todos os estados da nação. Além de autoridades públicas, pessoas de vários segmentos foram homenageadas. É uma honraria que eu recebo com muita surpresa e satisfação, né? Fui agraciado com essa honraria aí pelo deputado Nunes e creio que também visto do que ele acompanha no meu trabalho no Estado. São trabalhos já de 28 anos de empresa, né, sedimentada aí na região noroeste. Atuamos em 18 cidades, em vários segmentos médico-odontológicos. E isso é o fruto do nosso trabalho e que Deus está permitindo que a gente seja agraciado com essa honraria. Uma grande honra, né, estar recebendo esse título. Eu sou paulista, né, estou aqui há 2 anos e realmente para mim é um grande reconhecimento, né, pelo trabalho que está sendo realizado pela igreja, né. Na verdade eu lidero um grupo de mais de 3.000 voluntários que desenvolve o trabalho de assistência religiosa, do cuidado de pessoas, né, um acompanhamento. Quer dizer, a Igreja Messiânica visa fazer a felicidade das pessoas através da prática do jorei. Nós temos a alimentação natural, a questão ecológica. 21 deputados estaduais participaram da solenidade. Todos aqueles que aqui estiveram recebendo homenagem são importantes. E mais importantes agora com o título cidadão espírito-santense. Se Rubens Braga estivesse vivo, ele diria assim, modéstia à parte, sou de Cachoeiro Itapemirim, mas nós hoje temos que dizer assim, modéstia à parte, somos do Espírito Santo. O Jornal Panorama de hoje termina aqui. Amanhã a gente volta com mais notícias do Legislativo Capixaba. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na TV Alhes, o seu canal Cidadão.